Olá, bem-vindo de volta. Aqui é o Marcos e vamos hoje estar dando continuidade à leitura do livro Hábitos Atômicos. Hoje com o capítulo 9. Eu quero te pedir que, se você está por aqui e não está inscrito, que por favor se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dito isto, sem demora, fique agora com a leitura do capítulo 9 do livro Hábitos Atômicos. Capítulo 9. O papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. Em 1965, um húngaro chamado Laszlo Polgár escreveu uma série de cartas estranhas a uma mulher chamada Clara. Laszlo era um obstinado adepto do trabalho árduo. Na verdade, era só isso em que acreditava. Ele rejeitava completamente a ideia de talento inato. Alegava que, com prática deliberada e o desenvolvimento de bons hábitos, uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo. Seu mantra era, abre aspas, um gênio não nasce, é educado e treinado. Laszlo acreditava tão fortemente nessa ideia que queria testá-la com os próprios filhos. E escreveu para Clara porque precisava de uma esposa disposta a embarcar em sua ideia. Clara era professora e, embora não fosse tão inflexível quanto Laszlo, também acreditava que, com instrução adequada, qualquer um poderia desenvolver suas habilidades. Laszlo decidiu que o xadrez seria um campo adequado para o experimento e desenvolveu um plano para criar seus filhos para se tornarem prodígios no xadrez. As crianças estudariam em casa, uma raridade na Hungria na época. A casa era repleta de livros de xadrez e fotos de famosos jogadores. As crianças jogavam constantemente umas contra as outras e competiam nos melhores torneios que encontravam. A família mantinha um sistema de arquivos meticuloso do histórico dos torneios de todos os competidores que as crianças enfrentassem. Suas vidas eram dedicadas ao xadrez. A investida romântica de Clara foi bem sucedida, e em poucos anos a família Polgár ganhou 3 novas integrantes, Susan, Sofia e Judith. Susan, a mais velha, começou a jogar xadrez aos 4 anos. Depois de 6 meses, já derrotava adultos. Sofia, a filha do meio, fez ainda melhor. Aos 14 anos, foi campeã mundial e alguns anos depois tornou-se grande mestre. Judith, a mais nova, era a melhor de todas. Aos 5 anos, era capaz de derrotar o pai. Aos 12, era a jogadora mais jovem listada entre 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Aos 15 anos e 4 meses, ela se tornou a mais jovem grande mestre de todos os tempos, mais jovem que Bob Fischer, o recordista anterior. Durante 27 anos, foi considerada a melhor mulher jogadora de xadrez do mundo. A infância das irmãs Polgár foi atípica, para dizer o mínimo. E, no entanto, na opinião das garotas, seu estilo de vida era atraente e até mesmo agradável. Em entrevistas, as irmãs falam sobre sua infância como divertida em vez de cansativa. Elas amavam jogar xadrez, nunca se cansavam. Segundo o relato, Laszlo, certa vez, encontrou Sofia jogando xadrez no banheiro no meio da noite. Encorajando-a a voltar a dormir, ele disse, abre aspas, Sofia, deixe as peças em paz, fecha aspas. Ao que ela respondeu, papai, são elas que não me deixam em paz. As irmãs Polgár cresceram em uma cultura que priorizava o xadrez acima de tudo. Elas eram elogiadas e recompensadas por isso. Em seu mundo, uma obsessão pelo xadrez era normal. E como estamos prestes a ver, quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraente. A sedutora atração das normas sociais. Os humanos são animais sociais. Queremos nos encaixar, relacionar e conquistar o respeito e a aprovação dos outros. Essas inclinações são essenciais para a sua sobrevivência. Durante a maior parte da história evolutiva, nossos ancestrais viviam em tribos. Viver separado da tribo, ou pior, ser expulso,
era uma sentença de morte. Abre aspas. O lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Fecha aspas. Enquanto isso, os que colaboravam e se relacionavam com os outros tinham mais segurança, oportunidades de acasalamento e acesso aos recursos. Como observou Charles Darwin, abre aspas, na longa história da humanidade, os que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Fecha aspas. Como resultado, o desejo humano mais profundo é pertencer. E essa antiga preferência influencia nosso comportamento moderno de forma poderosa. Não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós os imitamos. Seguimos o roteiro de nossos amigos e familiares, igreja ou escola, comunidade local e sociedade em geral. Cada uma dessas culturas e grupos tem o próprio conjunto de expectativas e padrões. Quando se deve se casar, quantos filhos ter, quais feriados comemorar, quanto dinheiro gastar na festa de aniversário do filho. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam seu comportamento a cada dia. Elas sempre são consideradas, ainda que de modo não consciente. Muitas vezes, você segue os hábitos de sua cultura sem pensar, questionar e sequer lembrar. Como escreveu o filósofo francês Michel de Montaigne, abre aspas, os costumes e práticas da vida na sociedade nos levam adiante. Fecha aspas. Na maioria das vezes, concordar com o grupo não parece um fardo. Todo mundo quer pertencer. Se você crescer em uma família que recompensa suas habilidades de xadrez, jogar parecerá muito atraente. Se trabalha em uma empresa onde todo mundo usa ternos caros, estará inclinado a ostentar um também. Se todos os seus amigos compartilham uma piada interna ou usam uma expressão nova, você desejará fazer o mesmo, para que todos saibam que você está por dentro. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar. Nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. Primeiro, os mais próximos. Segundo, a maioria. Terceiro, os poderosos. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar a segunda lei da mudança de comportamento e tornar nossos hábitos mais atraentes. Primeiro, imitando os mais próximos. A proximidade tem um efeito poderoso no comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como discutimos no capítulo 6, e também para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Copiamos a forma como nossos pais lidam com discussões, a maneira como nossos amigos flertam uns com os outros, a maneira como os nossos colegas de trabalho alcançam bons resultados. Quando seus amigos fumam maconha, você também experimenta. Quando sua esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, você o repete. Acho que muitas vezes eu imito o comportamento daqueles ao meu redor sem perceber. Em uma conversa, adoto automaticamente a postura corporal da outra pessoa. Na faculdade, comecei a falar com meus colegas de quarto. Ao viajar para outros países, imito o sotaque local de forma não consciente, apesar de tentar lembrar a mim mesmo o tempo todo para parar. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que imitemos alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12.000 pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentava em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso funciona no sentido inverso também. Outro estudo descobriu que se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia em aproximadamente 1/3 das vezes. Nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa em sua direção. É claro que a pressão dos colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências. Quando o astronauta Mike Massimino era estudante de pós-graduação do MIT, frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma,
4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura a que você poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI de seu melhor amigo aos 11 ou 12 anos, maior seria o seu aos 15, mesmo depois de controlar os níveis naturais de inteligência. Nós absorvemos as qualidades e práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar um hábito normal. Se está cercado por amantes de jazz, é mais provável que ache razoável ouvir jazz todos os dias. Sua cultura define sua expectativa para o que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Vocês prosperarão juntos. Para tornar seus hábitos ainda mais atraentes, experimente levar essa estratégia um passo além. Participe de uma cultura em que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão e, segundo, já tenha algo em comum com o grupo. Steve Camby, um empresário da cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada de Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perder peso e a ficar fortes e saudáveis. Seus clientes incluem amantes de videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou tentam mudar sua dieta. Mas se você tem algo em comum com outros membros do grupo, digamos, seu amor mútuo por Guerra nas Estrelas, a mudança se torna mais atraente. Porque parece algo que pessoas como você já fazem. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer a uma tribo. O pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Antes você estava sozinho. Sua identidade era singular. Você é leitor. Você é músico. Você é atleta. Quando participa de um clube do livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Seu crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores, nós somos músicos, nós somos ciclistas. A identidade compartilhada começa a reforçar sua identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo, depois de alcançar uma meta, é crucial para manter seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam os comportamentos a perdurar. Segundo, imitando a maioria. Na década de 1950, o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduados a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão, que era semelhante em comprimento à do primeiro. Era uma tarefa muito simples. Aqui está o exemplo de 2 cartões usados no experimento. Conformidade com as normas sociais. 2 cartões. O primeiro cartão com um risco. Segundo cartão com 3 riscos. Risco A do segundo cartão, uma linha pequena. Risco B do segundo cartão, uma linha grande. Risco C do segundo cartão, uma linha do tamanho da do primeiro cartão. Essa é uma representação dos 2 cartões usados por Solomon Asch em seus famosos experimentos de conformidade social.
O comprimento da linha do primeiro cartão, do cartão 1, é obviamente o mesmo que o da linha C. Mas, quando um grupo de atores alegou ser diferente, os sujeitos da pesquisa concordavam, em vez de acreditar nos próprios olhos. O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro havia alguns testes fáceis em que todos concordavam com qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores, mas os atores escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam a comparação mostrada ao cartão descrito anteriormente. Todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito que não tinha conhecimento do artifício ficava imediatamente perplexo. Seus olhos se arregalavam, ria nervosamente para si mesmo. Ele conferia as reações dos outros participantes. Sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após a outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos, até que em determinado momento optava pela resposta que em seu íntimo sabia ser incorreta. Ash executou esse experimento muitas vezes de outras maneiras diferentes. O que descobriu foi que, à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não havia efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto. Mas conforme o número de pessoas aumentava para 3 atores ou 4 até chegar a 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmos. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordavam com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos, abre aspas, o que todo mundo faz, fecha aspas. Verificamos resenhas na Amazon, no Yelp ou no TripAdvisor para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências. Mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo, e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar um método superior para se misturar/encaixar. Os humanos são parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Na maior parte das vezes, preferimos errar com a multidão do que estar certos sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é o nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam. Mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente da sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. Terceiro, imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status. Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidentes ou sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos e elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos, preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único da academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis,
ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos de pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas em seu setor. Copia a receita de seu padeiro favorito. Pega emprestado as estratégias de contar histórias de seu escritor favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte das outras. E isso significa que se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa porque não queremos ser julgados. Estamos sempre nos perguntando, abre aspas, o que os outros pensarão de mim? Fecha aspas, e adaptando nosso comportamento com base na resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez mencionados no início deste capítulo, são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram sua atratividade, em parte porque eram valorizadas por sua cultura. Do elogio de seus pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. Resumo do capítulo. Ponto 1. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. Ponto 2. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Ponto 3. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais. Os próximos, família e amigos, a maioria, a tribo, e os poderosos, aqueles com status e prestígio. Ponto 4. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que 1. Seu comportamento desejado é o padrão. E 2. Você tem algo em comum com o grupo. Ponto 5. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos. E ponto 6. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. E assim chegamos ao final da leitura do capítulo 9 do livro Hábitos Atômicos. Eu espero que você tenha gostado, meu muito obrigado por ter acompanhado até aqui e te peço mais uma vez que caso você ainda não esteja inscrito no canal, que por favor se inscreva, dê um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peço mais uma vez também que, se possível, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, onde você vai achar vários livros e cursos que, se adquiridos, contribuem para o crescimento aqui do canal. No mais, meu muito obrigado e te vejo na próxima leitura. Até logo. Tchau.